com a doutora Lúcia Santos, ela é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no nosso estado. Amanhã, entidades médicas promovem uma ação social em defesa do SUS. Participam várias entidades ligadas ao setor. O Sindicato dos Médicos do Piauí, também o Conselho Regional de Medicina, a Associação Piauiense de Medicina. O evento acontece durante toda a manhã, de 8 horas da manhã até o meio-dia, na Praça João Luiz Ferreira. E essa ação de valorização do médico, que tem também esse objetivo de fazer essa defesa do SUS, ela também leva serviço à comunidade. É sobre isso que nós vamos tratar e outros assuntos com a doutora Lúcia a partir de agora. Muito obrigada pela sua presença nos 70 Minutos. Que tipo de serviços vocês vão levar e qual é a estratégia montada no sentido de estabelecer uma conexão desses serviços com a valorização do SUS e da classe médica também, doutora? Bom, promovido pelas entidades médicas, Sindicato dos Médicos, o Conselho de Medicina e a Associação Piauiense de Medicina, de 8 às 12 na Praça João Luiz Ferreira, como você bem falou. E nós vamos estar um dia em ação e protesto em defesa do SUS, da saúde pública do Piauí, saúde pública brasileira. Nós vamos estar em 10 especialistas, né, com ações preventivas e outras ações efetivas, como dispersão de alguns tipos de medicamento. Nós vamos ter especialidade de ginecologia, com dispensamento de anticoncepcionais, a parte de planejamento familiar, preservativos. Nós vamos ter a pediatria, com pesagem de criança, medição e o pediatra do lado dando as informações. Endocrinologia, com dosagem de glicemia e a informação e atendimento à população. Cardiologia, avaliando o PA dos pacientes. E uma série de outros, saúde mental, oftalmologia. Então, vamos estar em 10 especialidades. E em defesa da saúde pública, né? A gente sabe que mais do que para qualquer outro estado do Brasil, é muito importante para o Piauí, porque o piauiense, cerca de 90% da população recorre ao SUS, ao atendimento do SUS. E não tem um tratamento digno. Não tem um tratamento digno. Só 10% detém plano de saúde. Ao contrário, por exemplo, de estados como o Paraná, que é o inverso, 80% tem plano de saúde e 20% só recorre ao atendimento público do SUS. Então, é importante para o Piauí. Fora isso, a gente sabe que o Piauí ele tem uma tradição muito grande em saúde, né? Nós somos polo de saúde, inclusive para atendimento gratuito do SUS. Então, é um movimento para a gente alertar os governantes que eles precisam tratar a saúde como ela realmente deve ser tratada, porque é importantíssimo, é a saúde da vida das pessoas, né? E nós temos vários debates acerca disso, mas a gente poderia passar aqui muito tempo falando. Sim. Um deles, por exemplo, a defesa do SUS está incluído a inserção do médico nos locais mais longínquos do Piauí, através de locais dignos de trabalho, hospitais bem aparelhados, com médicos com carreira médica, independente da vontade política do local, para que a gente leve médico para os locais mais longínquos e com uma boa estrutura. Não só o médico com vínculos precários e com só um estetoscópio no pescoço, né? Então, a gente sabe que é prioridade. O vínculo trabalhista, inclusive, porque não adianta oferecer um salário que seja razoável para ir para uma cidade longe, se aquilo não vai constar quando o médico ele for se aposentar. Não, e com certeza, salários que podem ser colocados, às vezes, em anúncios, quando se chega lá, não é nem bem aquilo, né? São vínculos precários, onde além dele não ter a segurança de uma aposentadoria, de nem um mês que vem ele está realmente empregado, né? Quanto mais se realmente, o que a gente tem muita queixa de médico, que não condiz com aquilo que é oferecido, né? Que recebe, que se chama como atrativo. Como é que o médico pode ir levar a sua família, se estabelecer num local com esses vínculos frágeis? E as condições de trabalho, a gente precisa aparelhar esses hospitais regionais e preparar um esquema de saúde para a população do Piauí como ela merece, né? Priorizando os casos e distinguindo os casos de atenção básica, média, alta complexidade, encarar a saúde como ela tem que ser encarada, com toda a seriedade que é necessária. Interessante que essa questão do salário é muito controverso ainda, né? Quer dizer, até pelas campanhas, por tudo que a gente conhece, que vem à mídia e o que não vem também à mídia. Isso. Quer dizer, tem gente que acha que médico ganha bem, tem gente que acha que médico faz política, tem gente que acha que há corporativismo. Como é que está essa situação hoje? De que maneira a entidade que a senhora preside se posiciona sobre isso?
Na verdade, existe mesmo. Existe, assim, uma ilusão que é passada para a população de que o médico, ele é um profissional que ganha muito. Não. O médico era um profissional liberal, né? Hoje não é mais. Hoje o médico ele atende em clínicas privadas, atendendo a planos de saúde, fica sujeito a esses planos, vendo seus pacientes terem seus direitos muitas vezes tolhidos, né? Exatamente, tolhidos. Então você vê constantemente eles atrapalharem o diagnóstico médico nesse plano de saúde. Então, isso não é verdade. E a classe médica não tem uma carreira médica definida no setor público. No setor privado fica nas mãos de plano de saúde que estão em condições que está cada vez mais complicada essa relação, plano de saúde, médico e pacientes e usuários. E no setor público nós não temos uma carreira, né, que fixe o salário do médico, que tenha planos de carreira, que realmente dê a dignidade que o médico merece e, sobretudo, faça ele permanecer nos serviços públicos, como tem que ser, né? Ir para os locais mais longínquos, isso é uma coisa que é evidente para todo mundo, para a população. Isso já foi discutido com o Ministério Público, com governantes, a nível nacional. Essa discussão não é só a nível de Piauí, é a nível nacional essa discussão, de que é necessário planejar, estabelecer uma carreira médica, melhorar o financiamento da saúde, para aparelhar hospitais, para a gente poder dar à população uma saúde de qualidade. Então, não é verdade que o médico recebe salários grandiosos, não é desse jeito, não é assim que está acontecendo. E a gente as entidades médicas traz isso com muita responsabilidade sempre para a população. Sempre encaramos que a solução, ela não é só por salário, passa também pelas condições de trabalho, que a gente sempre costuma dizer, meu saudoso amigo Felipe Pádua, que nos deixou recente, diz: não adianta botar o médico no interior com um estetoscópio também no pescoço e sem autonomia nenhuma e sem que ele não vai conseguir fazer muita coisa. Inclusive, essa questão repercute tanto, não só aqui, mas em todo o território nacional, que a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, encomendou uma pesquisa ao IBOP, onde a maioria, né, das pessoas ouvidas desaprovou o sistema público de saúde, foi o que revelou a pesquisa. E a gente tem uma pesquisa recente aqui no Piauí, que foi feita nas 5 maiores cidades, Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri, onde a população aponta com o maior problema que ela enfrenta a saúde. Em primeiro lugar, o maior problema é a saúde. E a gente vivencia isso, Maia, a gente vê isso no dia a dia da nossa vida profissional, né? A gente vivencia isso, quer seja no setor privado, com os planos de saúde, tolhendo os direitos dos pacientes, interferindo no diagnóstico dos médicos, e, que é o nosso caso específico, a gente vivencia isso na saúde pública, né? Faltando médicos nos serviços, salários irrisórios, hospitais sem aparelhagem, mal aparelhados, e a gente vê isso com muita preocupação, né? E por isso que as entidades, assim como a nível nacional, aqui no Piauí também, nós estamos nos mobilizando e vamos fazer esse movimento. Um atendimento. É a primeira vez que o Piauí se mobiliza em torno disso, Davi? Não, nós já fizemos isso em algumas vezes, inclusive em outras praças de Teresina, e viemos fazendo isso em outras ocasiões também, né? Mas amanhã, né, a gente convida a população para comparecer, para estar presente em favor da saúde pública do Piauí, porque se existe uma coisa que o Piauí é conhecido é pela sua saúde pública também, né? Um polo de saúde. Eu acho que quem nos antecedeu lutou muito para que a saúde tivesse esse nome no Piauí e a gente não pode deixar isso decair, de jeito nenhum. É interessante que o SUS, ao mesmo tempo, ele tem o ônus e o bônus, né? Porque, assim, são poucos os países do mundo hoje que têm a saúde pública subsidiada pelo governo, né? Agora, se tem que funcionar realmente. O SUS realmente é uma caixinha preta que precisa ser aberta e é impressionante a quantidade de problemas que tem nessa área. Na verdade, isso é uma coisa interessante, né? A gente tem muito receio no Brasil, está acontecendo o inverso que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós tivemos um SUS que serve de exemplo para a maior parte do mundo, inclusive os Estados Unidos está repensando isso, você vê o Obama tomando muitas medidas em relação à saúde, né? E a gente tem um receio de estar acontecendo o inverso no Brasil, está se tendendo o governo
a privatização. Isso já acontece muito em São Paulo, mas no Sul, Sudeste, a gente tem um receio que a gente faça o caminho inverso dos Estados Unidos. Já foi comprovado que isso não dá certo, tá? O exemplo, o Obama querendo modificar essa situação nos Estados Unidos. Nós temos a Inglaterra com um sistema de saúde público muito bom, perfeito o sistema de saúde da Inglaterra, e eu acho que a gente não devia abrir mão, porque nós ganhamos isso com a Constituição, né? O povo brasileiro lutou tanto por isso, fez um SUS tão bonito no papel, sabemos que é um país rico, que tem condições de subsidiar a saúde, porque é prioridade, que arrecada muito, como tal, né? Arrecada muito, e está faltando só a vontade mesmo governamental para tirar do papel e efetivar isso. Os telespectadores aqui sobre o evento de amanhã estão fazendo as mais diversas perguntas. Uma telespectadora quer saber se vai ter ginecologista também. Vai ter ginecologista, nós vamos dispersar a parte de planejamento familiar, os anticoncepcionais, os melhores de baixa dosagem, como drosperinona, e temos, também vamos dispersar os preservativos, nós vamos ter vídeos educativos, informação sobre a doença que mais preocupa hoje em dia os ginecologistas e tira o sono das mulheres, que é o HPV, o grande causador de câncer de colo do útero. Então vamos ter ginecologista sim. E um outro telespectador pergunta como será o atendimento, como é que é o procedimento para ser atendido. Ele cita o caso da mãe dele que fez uma cirurgia de retirada de vesícula, ela sente dores e não está tendo acompanhamento. Ele está tão desesperado que ele está pensando em levar a mãe dele lá amanhã. É possível? É possível. Nós vamos ter médico de várias especialidades lá. Não vamos ter um cirurgião específico, cirurgião geral, mas muitos cirurgiões ginecológicos também, às vezes, são cirurgiões gerais e com certeza a gente vai poder dar uma luz, um discernimento para ele, com a mãe, do que é que está acontecendo, como é que deve proceder, já que é um caso cirúrgico. Um telespectador quer saber se vocês podem dar atestado médico para pessoas com distúrbio mental. Daí cita CID-10F33, que deve ser um código que eu não conheço. Ele diz que nesse caso aqui é porque a médica da perícia cortou o benefício dessa pessoa. Nesses casos onde ele já foi indicado com uma perícia específica, tem um processo, já né? tem um processo andando, com certeza eles não vão aceitar um atestado que não seja desse médico perito, né? Às vezes é para aposentadoria, para entrar no INSS, alguma coisa dessa forma. Mas lá vai ter um grupo de saúde mental. Muitos psiquiatras bons, inclusive o presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria, doutor Eduardo, vai estar lá e pode orientá-lo nesse sentido também, tirar a sua dúvida, dar uma orientação para esse Lá paciente. vai ter retirada de cartão SUS? Não, lá não é do governo, é feito pelas entidades médicas, Sindicato, Conselho e Associação Piauiense de Medicina, então nós não teríamos autonomia para fazer o cartão SUS. Uma telespectadora disse que na teoria tudo é muito bonito, mas os médicos também não estão fazendo a parte deles. Por exemplo, cumprir seu horário de trabalho. Se for parente de político, então, é a observação que os telespectadores fazem. Olha, em todas as profissões há bons e ruins profissionais. Com certeza, né? Com certeza. E é isso que as entidades médicas querem justamente combater. Com baixos salários, você não vai ter médico no SUS. A gente vem discutindo isso com o Ministério Público, a nível de Brasil inteiro, é justamente para corrigir essa distorção. E existe isso, ela não é, o que ela está falando é real, né? O médico ele tem que correr em vários lugares ao mesmo tempo para juntar tudo isso e ter um salário digno para que possa sustentar a sua família, manter sua educação médica de qualidade, porque ele tem que estar continuamente investindo e estudando na sua profissão, e isso é caro. E é por isso mesmo que é uma das lutas, foi o que eu foquei aqui. Se a gente não tiver carreira estabelecida, nós não vamos valorizar o serviço público no SUS para o médico. Muito obrigada pela entrevista. Uma telespectadora disse que a senhora, além de ser uma ótima médica, é uma pessoa muito humana. Deve ser alguém, paciente seu, que gosta do serviço que a senhora presta. Eu agradeço muito a observação dela e dizer que realmente a medicina tem que ser por vocação, não pode ser diferente. Então eu faço ela mesmo com muito prazer e com toda a minha humanidade. Amanhã, então, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia, na Praça João Luiz Ferreira, essa ação e protesto de valorização do médico, de chamar a atenção para a situação do SUS, com especialidades de quantas áreas? De 10 especialidades. De 10 áreas no total. Então, você que tem interesse, que quer um serviço mais rápido, eles vão estar lá fazendo um serviço bem interessante. E é bom porque não vão só reclamar, vão prestar serviço também. Exatamente, o que é importante. Muito obrigada pela entrevista. A gente segue com 70